sou Lúcia Terra, do canal do Astroluna, e hoje eu venho com mais um vídeo explicativo de arquétipo para vocês. Mas antes de falar sobre os arquétipos, gente, vocês já deixaram o like e a inscrição? Deixe um comentário se vocês já ativaram esses arquétipos ou se vocês têm alguma dúvida, coloca lá, se eu puder eu irei responder o quanto antes. Então vamos lá, falar sobre os 4 arcanos menores, 4 arquétipos femininos do tarô, ou seja, as rainhas de copas, ouros, paus e espadas. Essas rainhas, elas remetem aos elementos. Que elementos são esses, Lucy? As rainhas de copas são os elementos de água, as rainhas de paus, elemento do fogo, rainhas de ouro, elementos de rainhas de ouro, elemento de terra, e rainha de espadas, elemento do ar. Então, se você é libriana, geminiana e aquariana, você é de ar, ou seja, espadas, rainhas de espadas ou rei de espadas. Se você é de touro, capricórnio ou virgem, você é rainha ou rei de ouros. Se você for ariana, sagitariana, leonina, você é rainha de fogo, ou rei de fogo, rei de paus, rainhas de paus. Se você for, falta de copas, né? Se você for escorpião, câncer e peixes, você é de água, ou seja, de copas. Dito esse contexto aqui sobre onde está quem, vamos falar um pouco mais sobre essas rainhas. Olha, esse vídeo é para qual que é o intuito? Te direcionar. Se você percebe que está te faltando alguma dessas características dessas 4 rainhas, você pode ativar a imagem no seu celular, na tela principal, no bloqueio, nas conversas do WhatsApp, até você perceber que a sua energia se equilibrou naquele sentimento. Por exemplo, eu vou começar pela rainha de copas. Você está precisando o quê? De soberania nos seus sentimentos. Por exemplo, você não está se valorizando. Ou você tá muito assim, coração de pedra, sabe? Pouco se importando com os sentimentos dos outros, tá muito fria, muito calculista. A rainha de copas, ela fala da rainha que ela é soberana nos sentimentos. Sentimentos esses equilibrados, saudáveis. Sabe aquela pessoa que consegue dominar os seus sentimentos sem que viva por impulsos? Então, essa é a rainha de copas. A rainha de copas, ela, na sua simbologia, ou seja, quando você for ativar esta imagem, procure imagens que existam a figura feminina da rainha. Na maioria das vezes elas estão sentadas no trono com o pé na água. A água simboliza, lembra? Eu venho sempre falando que a água simboliza sentimento, simboliza emoção. Por isso, quando você ativa um arquétipo que está muito ao meio à água, você fica mais emotivo. Então, ela está com somente um dos pés na água. Algumas, vou colocar essa imagem aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Esta imagem, ela está aqui com o pezinho no seu trono, segurando uma taça. Boa parte das vezes ela fica observando aquela taça, ela olhando o quê? Para o seu interior, você se conhecer melhor. Então, você que precisa de um autoconhecimento, olha, eu não sei o que eu quero para mim, eu não sei por que eu tô aqui, por que eu sou assim, ativa a rainha de copas, que você vai ter um mergulho para dentro de si e vai conseguir se interiorizar, se entender e expressar o verdadeiro amor. Quantas mulheres ou homens não dizem, eu só vou ser feliz quando eu me casar. Você está botando o seu sentimento, algo mais precioso que tem, que é você, nas mãos de alguém. Mas quando você está com o seu emocional equilibrado, dominando as suas emoções, você sabe que você consegue ser feliz por si só. Não precisa de alguém. Quando vem alguém, este alguém vem para somar. E aí fica tudo beleza, tudo maravilhoso, não é mesmo? Gente, rainha de copas. Se vocês acharem que tá legal esse vídeo, eu vou trazer a segunda parte, que é dos reis, mas eu preciso de interação. Coloca as interações aí. Agora vamos falar das rainhas do fogo, as rainhas de paus. As rainhas de paus são
vamos lá, não é que seja somente signos, né? Tem mulher que não precisa dizer, eu não sou, eu sou libriana e me enquadro como uma rainha de paus. Beleza, não existe isso, só precisa ter uma contextualização. As rainhas de paus, elas são as mulheres que têm um brilho pessoal. Aonde elas passam, elas chamam atenção, algumas falam alto. Sabe aquela mulher que gosta de falar um pouco mais baixo, chama atenção para si? Então, são as rainhas de paus. Elas têm um fogo, sabe aquele fogo que sobe? Elas têm. É natural dela. Mas agora você, minha fulana, meu fulano, que tá assim, tá bem baixa, minha libido, eu tô meio tristinho, não sinto vontade de fazer as coisas, eu prefiro ficar vendo uma série, eu prefiro ficar comendo aquele potinho de sorvete, ou seja, tá com a produção dos hormônios reduzidas, a procrastinação tá tomando conta de ti. Ativa a rainha de paus, que você vai ver a mudança 360 na tua vida, porque elas têm o que? O fogo, aquele fogo do impulso, aquele fogo do fazer, aquele brilho pessoal, aquele magnetismo que atrai pessoas, situações. É um arquétipo bom para dinheiro também. O foco dela não é dinheiro, o foco dela é ela mesma, é o seu prazer pessoal, é a sua aceitação. Ela já transcendeu aquela rainha de copas que está cuidando do seu emocional. Ela sabe o que é bom para ela. Ela não tem, eu não preciso cuidar do meu emocional, eu já sei o que é bom para mim, sabe? A rainha de paus, ela é da transformação. O fogo transforma. O fogo, ele transmuta. Então, se você está realmente precisando de um impulso, de uma mudança na sua vida e não quer ativar, por exemplo, um animal de poder como um cavalo, que tem aquela situação de ação, e também não quer ativar o tubarão, que tem também aquele foco na ação, a rainha a rainha de paus é um ótimo arquétipo para você ativar, porque ela tem um brilho, tudo que ela se propõe a fazer, ela realiza. É aquela pessoa que põe a mão na massa, ou seja, a rainha de paus. Imagem das rainhas de paus, elas estão também sentadas no trono. Algumas carregam um girassol nas mãos, já vi muitas imagens com girassol, mas o que mais marca são os bastões, ou seja, o paus, que é os pedaços lá de madeira, uma tá com uma tocha, tipo, tô com fogo, fogo pessoal, não interpretem mal, fogo pessoal. É um ótimo arquétipo. Estou assim, seriamente pensando em ativar a rainha de paus. Para criação, minha gente, para criação. Já estou situação com vocês. Então, para a terceira rainha, qual seria a terceira rainha? A rainha de espadas, tão discriminada, rainha de espadas. Vocês podem ter caído de paraquedas e não entender o que eu estou falando. Porque a rainha de espadas, o pessoal já logo detona as rainhas de espadas. São aquelas que pensam demais, são as muito calculistas, elas não têm sentimentos, são muito frias. Gente, não é assim não. Rainha de espadas falando aqui, que eu sou uma libriana. Eu digo para vocês, as rainhas de espadas, elas são mulheres, são seres que são mais observadores, calculam mais, observam mais, ponderam, são mais ponderantes nas suas palavras, não são pessoas impulsivas que falam que vem na cabeça, como a rainha de paus, que tá nem aí, fala mesmo e sai caminhando, tá nem aí, sabe? Não, a rainha de espadas, elas são mais racionais, sim. Se vocês podem ver, a maioria das imagens que você vai encontrar são elas em lugares mais áridos, frios. Eu tenho uma imagem do meu tarô, que é esta aqui, olha só, ela vai contra tudo que eu já vi das rainhas. Todas as rainhas, elas seguram uma espada, tá? Ela segura, mas essa tá rodeada de natureza, tá vendo? Então essa aqui é uma rainha que tem todo o seu conhecimento, a sua postura, a sua autoridade. São mulheres que têm mais autoridades, ou seja, para quem está num processo de estudo, que quer passar por um concurso público, ou que trabalha como advogadas, professores, que tem a comunicação, precisa ter uma comunicação mais assertiva, mais séria, comerciantes, vendedores. Gente, vai depender muito do seu nicho, por que você precisa ativar a rainha de espadas. Ou se você está muito emotivo, você está sobrecarregado, já ativou muita energia aí você precisa não deixar a sua feminilidade de lado, mas precisa ter seriedade nas suas palavras, nas suas ações. Coloca a rainha de espadas, que vai ser sucesso. A rainha de espadas, elas são enquadradas em algumas descrições do arquétipo, que elas são as mães, as viúvas, as pessoas mais velhas, e eu discordo.
Para mim, as rainhas de espadas, elas são as mulheres que encontraram o seu lugar no mundo e que sabem que precisam ser mais dona de si. Então, as rainhas de espadas, elas são donas de si. Boa parte elas estão jogando a água para baixo, ou seja, estão desperdiçando o emocional. Isso é um fato. Muitas vezes eu me vi sem pingar uma única lágrima do meu sentimento. E olha que eu estava morta por dentro, mas era a questão da rainha de espada tomando conta de mim. Aí veio a dona onça, tirou tudo aquilo para fora e eu me tornei uma pessoa equilibrada na emoção. Pelo menos eu tento ser. Então é isso. Use esse arquétipo com moderação, porque ele, se a gente for enquadrá-lo com uma frequência, ele entra com uma frequência da Atena, a deusa Atena. Uma frequência bem mental, mas sem deixar a sua feminilidade de lado. Por último, não menos importante, o quarto arquétipo feminino do arcano menor, da corte, a rainha de ouros. Rainha de ouros é a rainha da terra, né? A rainha da terra é aquela rainha que nutre tudo que você plantar na terra, cresce, desde que você cuide, né, minha gente? Tacar semente ali na areia. O que pode nascer da areia, se você não jogar um pouquinho de água, né? Nem um cacto seco, acho que nasce se não tiver um pingo d'água. Então, tudo que é nutrido, que é cuidado, a rainha de ouro na questão material, gente, ela materializa as coisas na terra. Por exemplo, a maioria das rainhas de ouros, elas estão segurando cestas, frutas, tem aquela abundância, você vê aquela carta cheia de abundância. Olha, vou colocar a imagem da rainha de ouros, tá vendo? É uma imagem abundante, sentada também. Todas as rainhas sentadas, gente, para vocês não ativar a imagem errada, achando que é uma e a outra, tá? É importante vocês observarem. As rainhas de ouros, elas são mulheres que são sensuais. Por que são sensuais? Porque elas nutrem aquela paixão, aquele amor, aquela sedução. Elas possuem estabilidade, são mulheres mais resolvidas, bem resolvidas com os sentimentos, com o seu mental. Eu digo que é um equilíbrio entre todas as rainhas, nós temos a rainha de ouros. Porém, a rainha de ouros, ela é aquela que só vai agregando, inchando e dando. Sabe aquela rainha que ela vai acumulando e vai entregando, ela dá muito. É igual uma árvore, você joga água na árvore, você joga nas raízes, água a árvore, ela vai lá e começa a dar frutos para você. Então, a rainha de ouros, quanto mais ela recebe, mais ela dá. Então, se você está no processo que você, por exemplo, você precisa vender muito ou muito serviço, ativa a rainha de ouros, que você vai conseguir fazer, vai vir e você vai entregar. Só que tem um detalhe, ela precisa entregar, ela recebe, você tem que receber. Por exemplo, você é um terapeuta e você só dá consultas gratuitas, você não vai prosperar, você vai entrar no lado sombra do arquétipo da rainha de ouros, ou seja, você vai ficar na escassez. A rainha de ouros, ela nutre, ela doa, mas ela precisa receber. Então, quando você ativa esse arquétipo da rainha de ouros, você vai com a intenção de prosperar, de ter muito e também dar muito. É o dar e receber, é o fluxo. Mulheres que querem engravidar, a rainha de ouros é um ótimo arquétipo para a gestação, para gestar. Lembra? A terra precisa a semente precisa de um tempo para crescer e virar uma árvore e poder te dar um fruto, uma flor, um alimento. Então, leva um período. Não é um arquétipo tão rápido quanto o arquétipo da rainha de paus ou quanto a rainha de espadas, que poucos dias a rainha de espada vai esfriando teus pensamentos até você manter essa serenidade. A rainha de ouros tem essa questão de levar um pouco mais de tempo, 10, 15, 20 dias, um mês de ativação, dependendo de como está todo o seu campo energético. Imagens vocês encontram facilmente. Muitas pessoas me perguntam, né, onde é que eu encontro as imagens. Gente, eu procuro as imagens em bancos de imagens mesmo que eu encontro na internet. Existe o Pinterest, que é uma outra ciência, eu posso falar o nome, mas aqui também tem umas imagens bem bacanas e outras eu crio. Eu tenho um aplicativo e eu faço as imagens fazendo os combos que eu acho que faz muito bem pra mim. Gente, eu já escolhi a minha rainha que eu vou ativar, já até disse pra vocês. Eu vou ativá-la para ver o que eu vou sentir e trago para vocês a minha experiência com uma das rainhas, porque eu já sou uma rainha
A Rainha de Espadas, isso eu já tenho em mim com toda certeza. Eu sei que ela tá muito forte em mim. Preciso dar uma equilibrada nessa pedra de gelo. Fazer o quê? É na frequência, né? A gente tá imerso a este outro arquétipo, que é o que quando a gente nasce, que é o nosso signo. Eu posso vir, se vocês tiverem interesse, eu posso trazer para vocês. Lucy, fala mais sobre os signos, os arquétipos dos signos. Se vocês tiverem interesse nisso, coloca nos comentários que eu venho, tá? E comentem bastante que vocês querem a parte 2, que é com os reis, que também tanto homens quanto mulheres podem ativar. Um beijo, espero que tenha sido de relevância para vocês. Deixe o like e a sua inscrição. Vejo vocês no próximo vídeo.